Eu acho também que tem uma questão de limites pra você ser criativo. Existem exercícios, assim, de criatividade, que é você limitar suas opções pra desenvolver a sua criatividade dentro dessas limitações. Me dá um exemplo. Então, por exemplo, imagina que eu pego esse papel aqui, ó. Tá. Então eu falo assim, faz um desenho. Vai acontecer? Faz um desenho. Uma árvore. Uma árvore. Beleza, agora daqui. Faz um desenho e incorpora esses rabiscos aqui que eu usei. Caralho. Que eu fiz. Tá bom, já acabou o exemplo aqui já. O negócio é o seguinte. Eu vou ter que ser muito mais criativo. Você vai ter que ser muito mais criativo e vai sair uma coisa mais criativa. Porque agora as restrições eu tenho que usar essas limitações. Eu tenho que usar essas limitações. Se você dá muitas opções... Vou dar um exemplo prático do nosso dia. Às vezes a nossa tomada de decisão é paralisada por tanta opção. Você abre o Netflix. Quanto tempo você já não passou procurando o que assistir no Netflix? Que é muita coisa. Eu ia usar um outro exemplo ruim, pô, de coisas que a gente fazia antes da gente conhecer a neurociência. Mas pornô, velho... O tempo que o cara perde pra escolher um vídeo, mano, é maior do que o próprio ato em si, velho. É porque também tem muito mais disponibilidade de uma coisa tão dopaminérgica do que ver filme, por exemplo. Mas depois a gente fala isso. Depois a gente fala isso. Mas as restrições, elas podem ser importantes pra gente, na tomada de decisão e na criatividade. Então, esse exemplo aqui da criatividade, eu já tô vendo aqui, por exemplo, esse cara aqui, isso aqui é um hominho, né? Pode ser um cara aqui que tem 4 braços, ele tá surfando numa onda. Fica uma coisa muito mais viagem do que uma árvore no canto do negócio, entendeu? A ausência... Cara, isso é louco, não é louco? Tu não acha isso louco? Eu acho muito louco. Como a restrição te faz ser mais criativo do que a liberdade total. É exato. E isso pode ser extrapolado pra muita coisa. Por exemplo, culinária. Se a gente pensa em alguns dos pratos mais icônicos do mundo, de diferentes países, a gente vê exemplos de criatividade sendo empregada quando existia alguma restrição. Então, por exemplo, por que os franceses comem lesma? Por que hoje em dia escargot virou uma iguaria? Porque existiu uma restrição. Existiu um período de fome, existiu algum período de escassez. Nossa, mano, os caras estavam mal, pô. E aí eles pegaram alho e fizeram lesma e agora todo mundo curte e acha do caralho o negócio, entendeu? Então, mesma coisa com feijoada, mesma coisa com vários tipos de alimentação que foram derivados de momentos de escassez que acabaram virando uma iguaria, porque foi muita criatividade empregada, né? Então, a gente tem exemplos disso em todos os campos. Cara, até, sei lá, tem aqueles caras sei lá, mora lá no interior do Nordeste que não tem luz, daí o cara inventou não sei o que com garrafa PET. Irmão, caralho, eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Eu nunca tinha pensado nessa questão de a liberdade vai contra a tua criatividade, velho. Cara, que loucura isso, pô. E é uma discussão profunda isso, porque a gente pode extrapolar isso pra assim, ó, vocês têm muita opção, né, de filme no Netflix, de coisa pra comer. Entra no iFood lá, o negócio não acaba, 1 milhão de opções de comida. Nada é bom o suficiente. Nada tá bom. Você precisa ser a coisa mais fodida do mundo, a coisa mais da hora pra você poder escolher. Mas isso vai de encontro, tipo, com um perfeccionismo também, será? Tipo, porque a gente hoje em dia... Mano, eu tenho muito isso de, tipo assim, eu quero tomar a melhor decisão, tá ligado? Tipo, eu sou um cara chato, tipo... Vamos supor, eu vou comprar um celular. Aí eu vou abrir as principais marcas de celular, vou montar uma planilha no Excel... Vou analisar todas as características dele, vou dar nota, ou eu pego, tipo, sites que já fazem isso, mas eu vou comparar, tipo, vantagens que eu tenho nesse. Esse tem como vantagem, e comparo pra eu tomar a melhor decisão. Por isso que eu demoro pra tomar decisões. Pensa o quanto que é custoso isso. A restrição mais legal pra fazer nesses momentos é tempo. Quanto tempo você tem pra tomar essa decisão? Porra. Você tem 10 minutos, você vai ser muito mais rápido. Se você tem 20 dias... Você vai ser muito mais demorado, muito mais meticuloso. Provavelmente você vai tomar a mesma decisão. Se você conseguir acessar toda a informação e você tiver acesso a toda a informação nesse tempo, você vai tomar provavelmente a mesma decisão. Por quê? Como tu pode afirmar Porque isso? você tá fazendo uma heurística rápida das coisas que são mais importantes pra você. Se você tem acesso a toda essa informação, você meio que não tá tomando a decisão
as suas experiências passadas, o ambiente que você vive, as coisas que você acha importante naquele momento vão aparecer pra você antes e você vai pensar mais naquilo. As coisas que podem mudar, vamos criar um ambiente hermeticamente fechado, né? Imagina que você tem 20 horas numa sala fechada pra tomar essa decisão ou 20 minutos. Se você ter acesso a toda a informação, provavelmente você vai tomar a mesma decisão. O que vai mudar... Será que já fizeram experimento em relação a isso? Devem ter feito. Eu nunca vi. Confesso que eu nunca vi, mas devem ter feito. Faz muito sentido. O que sabe-se, né, com relação à psicologia, é que existe uma lei, de alguma coisa que eu esqueci o nome, que é o trabalho vai preencher todo o espaço que existe dedicado àquele trabalho. Então, se você tem 20 minutos para fazer uma função ou 20 dias, é isso que você vai demorar. Se eu falar pra você tem que fazer uma apresentação, você tem um dia pra fazer essa apresentação, você vai ficar um dia fazendo a apresentação. Se eu te falar, você tem um mês, você vai fazer por um mês. É quase como se fosse um gás que ocupa o espaço. Isso, exato, exatamente. Não é que nem um líquido, que ele tem um volume certo. É um gás que ele se expande pra entrar no volume do recipiente dele. Então, é meio que um trabalho que a gente faz porque ele tem espaço para ser feito. Cara, isso não é horrível, velho, a gente ser assim? Tipo... Eu acho que... Horrível ou não, bom ou ruim, é uma questão complicada. Porque, na real, todas essas coisas são formas da gente observar um desencaixe que a nossa biologia tem com o nosso ambiente hoje em dia. Tá. Então, por exemplo, essa questão da gente ser perfeccionista, ou essa questão da gente ficar paralisado com muita opção, da gente acabar tomando decisões erradas quando a gente tem mais abundância, isso é uma questão porque a gente não está acostumado com isso. Com a abundância em si. Biologicamente falando, a gente não está acostumado. E isso é por isso que eu falei que era tão profundo essa questão das restrições e de você ser... vamos dizer assim, frugal com certas coisas. O que quer dizer frugal? Frugal é minha ignorância. É você ser econômico com relação a... É você ser minimalista, é você não ser esbanjador com certas coisas, né? Então, se você se limita, Steve Jobs se limitava a 2 peças de roupa, ele abre espaço para ser criativo e expressar sua personalidade de outras maneiras. Que as pessoas que às vezes não são tão óbvias, são mais criativas. Se você se limita a comer o que tem na sua geladeira, você vai ser mais criativo na cozinha, porque você tem menos opções. Agora, se você está sempre exposto a muitas opções, a muita abundância, você acaba ficando menos sensitivo às oportunidades de ser criativo. E isso pode ser um problema, porque algumas vezes o mundo vai te colocar restrições. E essas restrições você vai precisar lidar com elas. E esses obstáculos às vezes vão parecer intransponíveis para você. Mas se você está acostumado a lidar com momentos de escassez, a lidar com obstáculos, isso vai ser muito mais fácil. E às vezes mais prazeroso para você, de lidar com situações difíceis, desconfortáveis, escassas. Então é da hora colocar esse tipo de coisa. É legal a gente se impor essas restrições de vez em quando. Quais tu impõe na tua vida, assim? Tipo, tu faz esse exercício ativo de... Sim, diariamente. Uma das coisas que eu mais amo fazer é limpar a geladeira. Limpar a geladeira, não esfregar a geladeira, mas limpar a geladeira de comida. Tipo, o que tá moscando aqui? O que tá moscando vai virar um prato. Chama um amigo pra vir comer em casa, faça um jantar com a minha namorada, a gente faz uma limpa na geladeira, tem que acabar com tudo. Tem abobrinhas, cenoura, uns peixes e um leite de aveia, alguma coisa assim. A gente faz alguma coisa acontecer com aquilo. Outra coisa, o treino todos os dias. Exercício físico eu faço todos os dias. Tá. Às vezes eu tô viajando, tô num aeroporto, então eu tenho uma restrição. É isso. Você tem que trabalhar com isso. Tu inventa algo. Inventa alguma coisa. O que tu fez hoje? Hoje eu fiz yoga em casa. Fez yoga em casa. Então eu cheguei aqui hoje, eu fiz yoga em casa. Yoga todo dia é meio que meu pilarzinho, assim. Eu faço yoga em casa. Se não dá, eu ando. Se não dá, eu faço algum tipo de atividade física, andar no aeroporto, já fiz, um monte de coisa. Então, é umas restrições que, assim, não é negociável pra mim esse negócio. Então, eu vou fazer dentro dessas restrições. E às vezes, quando você se depara com uma situação que tá muito fácil, você nem pensa, tem academia, é minha rotina, tranquilíssimo. Então, se você começa a criar esses contrastes das dificuldades com as facilidades, as coisas mais difíceis ficam mais fáceis e as mais fáceis ficam no-brainers. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.